Tá certo, gente? Vamos então agora ao estudo do Apocalipse, do livro. É Apocalipse capítulo 17. Queria que você acompanhasse conosco aí. Eu vou fazer a leitura e também gostaria da sua participação. Eu tenho aqui já na comunicação a Amanda, eu tenho aqui a Leila, a Jacó Cerqueira, a Rosângela Rosa, obrigado Rosângela, a Dona Vilma Massal acompanha, o Verado também, enfim, todos vocês que desejarem mandar seus nomes ou mesmo acompanhar ou fazer qualquer pergunta, eu estou aqui com o meu computador aberto e acompanhando a sua entrada, e eu vou citá-los aqui à medida que você vai entrando também, tá certo? Vamos lá, gente. Capítulo 17, né? Primeiro versículo 1, diz assim. Aí vem o título é A Queda da Babilônia. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha que situação. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Eu li do versículo 1 ao versículo 6, e eu agora peço a Deus a direção, orientação, para que a gente possa entender essa mensagem. Senhor nosso Deus e Pai querido, em nome de Jesus, nós, à Tua presença, estamos lendo a tua palavra, Senhor, que é misteriosa, traz revelações e que precisamos entendê-la e possamos passar orientações para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos acompanham. Espírito Santo, ilumina a minha mente, ilumina a mente dos meus ouvintes, aqueles que assistem essa programação, para que nós possamos captar qual seja a Tua vontade, qual é a revelação que o Senhor tem através dessas mensagens. A mim e os meus companheiros aqui, nos seja propício, meu Pai, para que possamos passar a verdade, para que possamos falar de coisas que venham edificar e salvar as suas almas, porque esse momento é um momento de salvação de almas. Eu que eu te peço e já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que ora comigo, diga amém, diga graças a Deus. Então eu vou fazer aqui uns comentários, eu vou trazer alguns comentários. Aqui eu estou com a Bíblia, essa Bíblia aqui sagrada, com as anotações de fé do Bispo Edir Macedo. Então eu vou seguir aqui um pouco dessas dicas que o Bispo coloca aqui para a gente entender, e você pode participar também dando sua opinião, se for o caso. Daqui a pouco eu vou conversar com o pastor Tenório também. Diz assim, a grande prostituta, essa é a primeira característica da Babilônia. Sabemos que prostituição é a troca consciente de favores sexuais por dinheiro. Porém, às vezes, a Bíblia usa essa palavra no sentido figurado para designar a prostituição espiritual, ou seja, o abandono do primeiro amor, da fé pura e genuína e da fidelidade a Deus. A igreja primitiva nasceu pura e permaneceu assim enquanto era perseguida pelos imperadores romanos. Porém, o diabo mudou de estratégia, pois viu que quanto mais perseguia e matava os cristãos, mais eles cresciam em número e em fé. Ele então, Satanás, simulou a falsa conversão
do imperador Constantino, e o cristianismo se tornou a religião oficial em todo o território dominado por Roma. A partir daí, a igreja mergulhou na era das trevas, ou seja, deixou de seguir o evangelho anunciado pelo Senhor Jesus e por seus apóstolos e se tornou um sistema religioso cruel e profano. Mas assim, os cristãos passaram a fazer parte do Império Romano e começaram a desfrutar das suas benesses, a luxúria, o poder passageiro e as satisfações carnais foram apagando a pureza da fé e a dependência de Deus. Essa aliança impôs à igreja cristã uma grande comodidade espiritual e essa foi a sua ruína. Com isso, de virgem pura e imaculada, a igreja passou à condição de meretriz e até mãe das meretrizes e das abominações da terra, por ter abandonado o Senhor Jesus e ter se unido aos reis deste mundo em troca de favores. Ela proporcionou o nascimento de uma gama de religiões, seitas e filosofias religiosas radicalmente opostas às sagradas escrituras. Só para concluir, assim, eu vou voltar ao comentário aqui. A gente observa, pastor Tenório, uma mudança de comportamento da igreja primitiva, a igreja de Paulo, a igreja de João, aquela igreja de Pedro, aquela igreja que sai pelo mundo afora para pregar o evangelho por todos os países, pela Grécia, pela Ásia, por todos os países, e chega até Roma, e lá a gente percebe que há, de fato, esse embate, dos imperadores romanos contra os cristãos. E aí nós sabemos que houve aquela tragédia, você conhece bem a história, muitos cristãos foram mortos, foram decapitados. Roma e pôs a culpa nos cristãos e tudo mais. Realmente, bispo, eu vejo nesse sentido também. Agora, se o irmão me permite, uma questão que eu observo nessa passagem bíblica da queda da Babilônia é que a nossa audiência observe o seguinte ponto. A Babilônia, nesse tempo, literalmente, o Império Babilônico, já tinha caído anos antes, tá? E os judeus já tinham regressado para a Palestina. Quando a Bíblia nos apresenta, Deus revela a João a passagem do Apocalipse, ele utiliza de figuras de linguagem, tá? E não se refere diretamente à queda de Roma, mas usa a figura de linguagem da Babilônia por duas questões. A primeira, para que os cristãos mandassem essa mensagem anunciando uma profecia imediata da queda do Império Romano, que realmente aconteceu pouco tempo depois, poucos séculos depois de João ter escrito o Apocalipse, e eles transmitissem a mensagem de uma maneira segura, porque criticar o imperador era um crime e eles poderiam sofrer uma grande perseguição de maneira direta, mal comparando como aconteceu nos tempos da ditadura. Alguns cantores da MPB faziam aquelas músicas de crítica ao Estado e eram reprimidos. Só que tem uma outra questão. A Bíblia também não falava na queda de Roma diretamente, porque espiritualmente essa palavra se aplica pro coletivo, a queda do Império Romano do primeiro século, e também a queda da grande Babilônia espiritual, ou da grande Roma espiritual nos fins dos tempos, quando da vinda de Jesus. Perfeito. Nós temos que entender que essa profecia ela já se cumpriu e vai se cumprir, porque Deus está acima do Cronos. Mas tem um outro detalhe, bispo, para quem nos acompanha. A Babilônia também pode ser algo na sua vida que Deus tem que derrubar. Um império de pecado, de tribulação, de aflição, de perseguição que quer sufocar a sua vida. E aí você tem que aplicar essa mensagem da queda da Babilônia, e por isso esse mistério, tá, da linguagem usada pela palavra de Deus, porque ela se aplica também
individualmente na sua vida. Então, enquanto nós estamos aqui dando glória a Deus, porque a igreja no primeiro século conseguiu superar as perseguições e Roma caiu, e estamos dando glória a Deus, porque Jesus vai voltar, vai arrebatar sua igreja, e aí o reino do pecado vai cair por terra em nome de Jesus. Nós também temos que aplicar essa palavra para dizer, no nome do Senhor Jesus, que a Babilônia que hoje está oprimindo sua vida, fazendo a sua vida cativa, a vida do seu familiar cativo, atrofiando o seu ministério, ele vai cair por terra no nome do Senhor Jesus. Muito bom, é isso mesmo, pastor Tenório. Eu quero fazer uma ressalva aqui agora também, importante sempre dizer isso, porque o Apocalipse é uma revelação de Cristo. Tem comentários, Davi, para a gente falar alguma coisa? Veja aí se tem pessoas que foram pontuando, para só lembrar delas, né? Então, nós temos aqui a Leila, né? Mas não sei se você está com todos aí também. Mas deixa eu falar aqui uma coisinha, que você pode mandar para a gente também as suas perguntas, tá? O Apocalipse, como falou agora o pastor Tenório, é uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, está aqui, no capítulo 1, a qual Deus lhe deu a Jesus, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, de modo que quem está narrando aqui essa mensagem é João, João, o apóstolo João, né, que está encarcerado na ilha de Patmos, foi arrebatado, subiu aos céus. Então está trazendo para nós esta revelação. Agora, o detalhe que eu quero que você entenda é que o Apocalipse é um livro que é revelação para servos. Então, no momento que você tem dificuldade de entender essas mensagens, como eu também já tive, só tem uma coisa, uma coisa que você tem que fazer, é entregar a sua vida para Cristo. Porque entregando tua vida para Jesus, Ele revelará o que vai acontecer em breve. Tudo isso, como já citou aqui o pastor, vai acontecer em breve. Eu não sei se o Everardo está percebendo isso. Everardo, você já percebeu? Você que é um cristão novo, como diz aí, você já percebeu essas revelações, essa mensagem do Apocalipse? Para você, como é que ela chega? É difícil? Você entende? Ou você aos poucos está começando a assimilar? Olha, é uma interpretação bem complexa, mas os sinais se apresentam. Da mesma forma que o pastor Davi, agora o pastor Tenório, fez uma apresentação brilhante, eu começo a ver os sinais se apresentando e os momentos históricos que nós passamos. Então, a minha percepção é de que nós vivemos um momento desde o início mesmo, de que o Apocalipse é presente, é constante. Ele é um caminho que está sendo percorrido há anos e a gente está chegando, tem um final, vai chegar esse momento. Sim. Então, aguardar esse momento que ele começa com o arrebatamento, que é um momento muito importante, mas é impossível a gente não ver esse momento com pandemia, crises mundiais, guerras, a falta de religiosidade, de fé das pessoas, e você vê que tudo caminha para esse destino. O arrebatamento da sua igreja, você já percebeu isso, né? Percebeu que Bispo, é nítido que a coisa é de arrepiar. Eu fico até arrepiado. E que muitos vão ficar na face da terra. Quer dizer, o arrebatamento é só para aqueles que estão em Cristo. Quando ele voltar para buscar a igreja, então esse arrebatamento dar-se-á àqueles que estão já em Cristo Jesus. Não é isso, pastor Tenório? É verdade. Então, a pessoa precisa entender que ela deve, nesse momento, se filiar. Ou seja, constituir para si o advogado que é Jesus, que é quem vai fazer esse arrebatamento. Sim, verdade, bispo. E apenas para complementar, tá? Quando nós falamos sobre a questão do Apocalipse, eu lembro uma coisa. Jesus está voltando, eu sei que há muitos anos que estamos pregando sobre o arrebatamento da igreja, mas lembre uma coisa. O mundo espiritual, ele não é temporal, ele não tem o Cronos como nós temos aqui, é distinto. E Jesus vai voltar para o grande arrebatamento da igreja, eu sei disso. Mas Jesus pode voltar para você muito antes, como já voltou para muitos irmãos, tá?
Outro dia eu estava conversando com um pastor, amigo meu e tal, agora morreu de coronavírus. E para ele Jesus já voltou. Então Perfeito. nós temos que estar preparados. E como eu já falei, temos que fazer com que essa palavra da queda da Babilônia, ou seja, da libertação do pecado, de tirarmos da nossa vida e dos nossos que estão ao nosso alcance, de acordo com o ID que Jesus nos ordenou, expulsarmos o cativeiro babilônico espiritual. Por quê? Para a gente, Jesus pode voltar a qualquer hora. E quando ele nos chamar, seja individual ou no arrebatamento coletivo, que contas vamos prestar com Deus? Temos que estar sempre preparados. Muito bem colocado isso, pastor Tenório. Nós vamos um dia prestar contas com Deus. Todos nós, você e eu, vamos prestar contas com Deus. O que vai nos garantir, de fato, um habeas corpus, digamos assim, uma libertação, é levar Jesus, é chegar com Jesus. Então, quando eu chego diante do juiz, que é Deus, eu vou com Jesus, que é o advogado e filho, aí, meu amigo, as coisas começam realmente a ficarem favoráveis, porque ele perdoou já os meus pecados. Deixa eu continuar aqui, depois eu quero ouvir o Davi também. Então, assim, o versículo 6, a partir do 6, Davi, vamos colocar na tela para a gente. Diz assim, João falando, aqui o relato de João. João que foi arrebatado. Diz assim, e vi que a mulher estava embriagada. Essa mulher, essa prostituta, chamada a Grande Babilônia, ela estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Olha só. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Por que ele se admirou, hein? Daqui a pouco eu falo sobre isso. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Opa, que trocadilho de mensagens. Aqui, o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 7 reis, 5 já caíram, como disse o pastor agora há pouco, e um já é. O outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta, que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7 e vai à perdição. Ela é também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Olha que coisa, né? E os 10 chifres que viste são 10 reis. Está explicando aqui. O anjo explicou para João que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder à autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, que é Jesus, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, a mulher prostituta, são os povos, são as multidões, são as nações e as línguas. Grande mistério está aí sobre tudo isso. O que você está entendendo? Você sabe que tem pessoas que, mesmo nunca tendo ouvido falar dessa mensagem, quando eu estou lendo aqui, estão entendendo tudo? Você que está entendendo tudo, manda para cá uma mensagem. Diz, olha, bispo, eu estou entendendo. Não estou entendendo assim, mas no meu espírito eu entendi.
Porque às vezes acontece muito isso. Manda uma mensagem pra gente do que você ouviu agora, se você entendeu alguma coisa, se você, mesmo sem entender, está entendendo. Entendeu? Mesmo sem entender, está entendendo. Vamos lá, eu vou explicar, eu vou fazer aqui o resumo para você entender. Assim, por que ele se maravilhou? João se maravilhou. Essa reação do apóstolo João, ao ver a mulher que representa a religião apóstata, se justifica permanentemente. Ele fazia parte daquela igreja tão perseguida, mas agora, na sua visão, ela está embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Ele não podia entender o fato de que os seus irmãos haviam passado da condição de perseguidos à condição de perseguidores. Olha só, eu falei da igreja primitiva, de Pedro, de Paulo, de João, de Barnabé, de Filipe, de Tiago. Essa igreja foi mudada, foi transformada com a conversão daquele romano chamado Constantino, que começa a mudar a regra básica da igreja primitiva em outras regras. Aí vou falar para vocês de instrumentos do Espírito Santo, a condição de perseguidores dos santos. Instrumentos agora sim de Satanás. Quem conhece um pouco da história sabe que a Babilônia tem um passado gravado com letras de sangue. Ela exterminou cruelmente muitos seguidores do Senhor Jesus ao longo dos séculos. Os mais terríveis métodos e instrumentos de tortura foram criados por ela. Esses versículos mostram o desdobramento do império anticristão. Diante da perplexidade de João, o anjo lhe explica o sentido daquilo que ele vê. A mulher é o império mundial da Babilônia, que está sob a liderança do anticristo, o adversário do Senhor Jesus. A Babilônia nunca desistiu de ter o mundo inteiro aos seus pés. Ela domina sobre reis e governantes da terra, não com o poder das armas, mas com o vinho da sua prostituição, ou seja, com corrupção, com mentira, superstição, falsa política, falsa moralidade, engano e todo tipo de ilusão. Usando sempre métodos como infiltração e extermínio. Cremos que nem todos os reis e governantes queiram se sujeitar aos caprichos dela. Entretanto, como controla mega empresas multinacionais, em especial de comunicação, ela pode usar este trunfo para forçá-los a ceder às suas imposições. A Babilônia será uma forte aliada do anticristo. O que é a Babilônia? Você fica ouvindo Babilônia, eu ouço isso há muito tempo. Babilônia é um grande sistema político e religioso mundial que domina sobre esse planeta. Isso é um sistema político religioso que, naturalmente, agrega todos os governantes, agrega todos os seres, não digo todos, nem todos se sujeitaram a isso, mas agrega a todos. E vai chegar o dia em que esse sistema vai ser completamente destruído, vai ser completamente aniquilado, porque o Senhor Jesus, com a sua santidade, com a sua pureza, com o amor que tem pelas almas, como eu citei aqui, vinde a mim os cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso, eu sou manso, sou tranquilo, o meu fardo é leve, você que está comigo não vai sofrer. Gente, isso é tão bacana, Everardo, é tão bacana, pastor Tenório, Davi, que eu percebo isso na minha vida. Eu percebo ao longo desses 41 anos que eu sigo Jesus, eu vejo a paz, com todas as tribulações, com todas as lutas que enfrento, eu sinto a paz de Jesus. E bispo, o senhor vê que o comentário do bispo Macedo aí, ele é muito interessante. Ele fala sobre o diabo ter se infiltrado na igreja através da conversão de alguém, né, que para com isso, que seria Constantino, né, que para com isso distorcer, né, o evangelho de dentro para fora. De dentro para fora. E é uma coisa que a gente vê até nos dias de hoje, infelizmente.
o senhor está falando aí sobre o senhor, sobre Jesus também, a questão do ser manso, né? E hoje o que não falta é a gente olhar para pessoas que se intitulam cristãs e que disseminam ódio, que disseminam raiva, estão dentro da igreja e às vezes ouvem isso vindo do altar. Exatamente. Né? Ou seja, não seria isso também o diabo ainda agindo dentro da igreja, de dentro para fora? Porque a pior coisa é a pessoa estar dentro da igreja porque ela tem o sentimento de ser convertida. Né? Poxa, se eu estou seguindo a igreja, então quer dizer que eu estou salvo. Tudo que vem do altar por favor, não estou falando que todo pastor seja assim, mas por isso que é muito importante a pessoa buscar o Espírito Santo. Exatamente. E olhar para Jesus, né? Exatamente. Dizer, e ter Jesus como parâmetro. Aprendei de mim, que eu sou manso, né? Puxa vida, compassivo, benigno, eu só quero o teu bem, vem comigo. Exatamente. A chamada é essa, venha comigo, né, pastor Tenório? Vamos ouvir o pastor Tenório mais uma vez. Vem comigo. E se você quer falar alguma coisa aí, manda pra gente um comentário, gente. Poxa, eu tô aqui, tu vai ouvir de você alguma coisa, vocês não estão falando nada pra mim. Manda seu comentário e pode colocar também o nome para a sua oração, que eu já vou daqui a pouco orar. Sim, bispo. Quando o irmão estava lendo aí a passagem, leu especificamente sobre os 10 chifres, que eram 10 governantes, cada um com o tempo, eu acabei viajando aqui, lembrei de um fato histórico. Eu vou tentar explicar, mas provavelmente vai acontecer o que o irmão falou. Uma vez, até eu lembro, para dar a entender, eu virei para um professor e falei: professor, eu tô com uma dúvida. Eu não sei qual é a minha dúvida. Eu tenho uma dúvida, mas não sei expressar minha dúvida. Então, é uma situação bem delicada. Mas um fato histórico sobre essa questão dos 10 chifres que eu creio que vai dar entendimento. Eu vou pegar um exemplo da Igreja Ortodoxa da Rússia, que não tem nada a ver com essa nossa realidade aqui latino-americano. É um segmento cristão que inclusive não tem uma presença no Brasil, mas os irmãos vão entender o porquê eu estou usando como exemplo. Na época da União Soviética, o governo, o Estado soviético, ele defendia uma política ateísta e eles demoliram a Igreja de Cristo Salvador, uma grande catedral que existia em Moscou, a segunda mais grande. Só não derrubaram a Igreja da Praça Vermelha porque ela era patrimônio da ONU, né, patrimônio cultural da ONU. Mas a Igreja de Cristo Salvador foi derrubada. Mas os irmãos ortodoxos lá na União Soviética permaneceram, apesar de não terem mais o templo, eles permaneceram como eclésia, como comunidade, como igreja em oração, buscando a Deus e em comunhão, ainda que nas suas casas ou em igrejas menores nos bairros, onde fosse. E o Império parecia todo poderoso, porque tinha bomba atômica, tinha a estação espacial, tinha toda uma mega estrutura. Mas um dia o Império caiu, o Império Soviético caiu. E o que aconteceu? Quando Boris Yeltsin se tornou presidente da Federação Russa, a Catedral de Cristo Salvador foi reconstruída e devolvida para a igreja. A igreja triunfou. E aí um detalhe, tá? Para não falarem, mas isso foi uma política, algo lá do que o Yeltsin fez um favor, uma politicagem. Para que ele não dissesse, foi obra minha, ele, com aquele orgulho e tal de grande líder político, morreu às mínguas no alcoolismo. Ele foi apenas um instrumento que Deus usou para reconstruir e devolver a catedral, devolver o templo e a liberdade para a igreja. Mas a partir do momento que ele fala, eu que estou fazendo e dando essas liberdades para o povo russo, ele caiu e veio um sucessor. Ele entrou no alcoolismo e chegou uma hora que era tão terrível que ele não conseguia governar, vencido pelo álcool, né? Então, eu estou dando esse exemplo apenas para que você lembre que todas as conquistas que nós tivermos, e é para a glória do Senhor Jesus, e todas as lutas que nós passamos, ou a aparente vitória do nosso inimigo, ela é temporária, mas o triunfo da igreja é eterno. Maravilhoso, é isso aí. E dando seguimento, então, para finalizar o nosso estudo de hoje, né, faltam os versículos 16,
17 e 18. Abra aí, vê aí na sua Bíblia e acompanhe pela nossa tela também, seguindo, dizendo assim: e os 10 chifres, né, que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e têm uma mesma ideia, e que o seu reino deem a besta até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Vamos aqui aos resumos dos comentários do bispo. Diz assim: os 10 chifres odiarão a prostituta. Esses 10 chifres são 10 reinos confederados que outrora eram aliados da Babilônia, porém, talvez por questões políticas, se tornaram seus grandes inimigos. Por isso, se levantaram para destruí-la. Quer dizer, as mesmas nações que deram suporte econômico e militar à Babilônia, a fim de que ela estabelecesse o seu poder religioso no mundo, agora nutrem grande ódio por ela, a ponto de desprezá-la, destruí-la por completo e se apossarem de suas riquezas. Aquilo que o irmão falou agora aqui há pouco, quer dizer, o mesmo que achou que estaria realmente trazendo uma grande liberdade, mas em seu nome, Deus fez aniquilar para mostrar quem de fato é o poderoso. É o Todo-Poderoso, é o nosso Senhor Jesus, que virá e com o sopro da sua boca, ele vai aniquilar a besta, falso profeta, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, toda a hoste maligna será eliminada pelo Senhor Jesus. Todo poder, autoridade, nos céus, na terra, debaixo das águas, foi dado ao nome de Jesus Cristo. Então toda honra e toda glória seja dada a Ele sempre. Não há quem venha que possa se gloriar na face da terra como se fosse Deus, porque não existe. Só existe um único Deus. Chama-se Jesus Cristo. Ele é o Senhor. E fica aqui a nossa mensagem, antes de a gente tocar essa canção e eu voltar para a oração final com todos vocês, é a seguinte: quando você estiver inclinado para buscar Jesus, entrar numa igreja, leve consigo a Bíblia Sagrada. Mantenha isso aqui, é a sua bússola. Não siga homens, siga a palavra de Deus. Os homens são usados para informar. Eu estou aqui te informando, estou aqui realmente ministrando, estou aqui orientando, mas a orientação ela tem que sair deste livro sagrado. E quem obedece, quem atenta para as palavras que estão aqui na Bíblia Sagrada, não erram, porque certamente, com certeza, afirmo, isto aqui é a palavra de Deus. Vamos ouvir essa canção, já voltamos com a oração da fé. Coisa linda, muda o meu ser, Senhor. É isso, nos transformar em um novo homem, né? Nós somos nascidos de carne, todo homem é nascido de mulher, e as mulheres também são geradas por mulheres, né? Esse nascimento natural do ser humano é uma sequência de Deus mesmo, né? Por exemplo, os animais geram suas crias, o homem também gera suas crias, é natural, faz parte do sistema. Porém, há um nascimento que somente ao homem é permitido, é nascer de novo. É aquele que nasce de Deus, é aquele que se entrega para Jesus e passa a viver segundo os seus mandamentos, segundo as suas orientações. Este sim é o novo nascido. E aquele que nasce de Deus, ele vence tudo. Ele vence o mundo, ele vence o mal, vence o diabo, vence tudo e vence a morte, porque Jesus venceu a morte e nós também venceremos. Teremos a eternidade com Cristo. Isso é que eu almejo. É isso que você tem que almejar. É a eternidade. Porque viver aqui no mundo, vivemos por 70, 80, 90, 100 anos, 110, mas vai embora. Agora, lute pela sua eternidade.
né? Lute pela sua eternidade. E só existe uma forma, é aceitar Jesus como teu Salvador, entregar a tua vida para Ele, a despeito de qualquer coisa. Não olhe para as críticas, não olhe para aqueles que debocham de você. Você vai ser perseguido, vai ser humilhado pela sua própria família, pelos seus entes queridos. Não se importa. Um dia também pode chegar a vez deles. Mas se você está sendo chamado, se você está me acompanhando nessa live, é porque você é um escolhido de Deus. Acredite nisso. Entregue o teu caminho para o Senhor, confia nele e o mais Ele fará por você. Vamos agora aos nomes das orações. Eu vou orar, estamos orando aqui para Amanda Guimarães. Olá, Amanda. Leila Jacó Cirqueira. Rosângela Rosa. Everardo Silva, que está comigo aqui presencial hoje. Anicinha Matos. A dona Augusta, né? Senhora Augusta, a mãe da dona Denise. A Vânia Montezuma. Helena Maia. Ivani Ferreira da Silva, Sérgio Camargo, Jorge Chaves, André Martins, que está também aqui ao nosso lado, Nilo da Maré, Nilo do Albuquerque, Maria Aparecida da Silva Acida, também conosco, Vera Caetano, Fátima Correia, Maria de Fátima Santos, Ivani Ferreira da Silva, deixa eu ver aqui, Thomas Edson, é isso? Não sei. Jones Adson, acho que é Jones Adson, né? Torres Adson, Wagner Alves Pegas, Fátima Correia, Henrique Silvério, Eliane Campos, Patrick Sindra, Flávia Furtado. Oi, Flávia. Agora tua visita aqui, tá, Flavinha? Também Flávia Furtado, que mais? Carlos Venâncio Ferreira, Anderson Brasílio, o brasileiro. Antonieta Mendes, minha irmã querida, Célia Correia, tem mais aqui nomes que o PR me trouxe, aqui está aqui, já li, o Ivani Ferreira, oração pela família, Pastor Manuel, da Igreja Betel lá, está aniversariando, parabéns para o senhor, Pastor Manuel, estarei orando para o senhor e pelo seu ministério aí, pela pastora também. E, que mais aqui, que eu não li ainda? Da José Adilson, se encontra internado, oramos por ele também. Aqui está a Wanda. Wanda, é isso? Wanda também, tá certo? E o meu amigo Pastor Tenório, que vai orar comigo também aqui juntos. Estaremos orando juntos aqui agora. Cristiane Mesquita, Rosângela Rosa e Manuel Francisco. Vamos orar, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Soltar aquele fundinho bacana. Na minha angústia, clamei ao Senhor e me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, língua enganadora. Flechas agudas do poderoso, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os seus que detestam a paz. Pacífico sou, mas quando eu falo, já eles procuram a guerra. Salmo 120. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, nós estamos sim na Tua presença. A Tua palavra nos garante que onde houver duas ou mais pessoas reunidas no Teu nome, o Senhor se faz presente no meio delas. Eu sei que o Senhor está aqui, meu Pai, neste lugar onde estamos aqui agora, e também nesta casa, nesta residência, neste barraco, ou mesmo pessoas que nos acompanham das ruas, aqueles que moram debaixo das viadutos, os que se encontram em presídios, se encontram isolados. Há pessoas que se encontram, meu Deus, completamente perdidas, mesmo estando em casa, não sabem onde estão, porque foram afligidas, perseguidas por línguas mentirosas. Ah, meu Deus, faz cair por terra todas as mentiras, toda perseguição, toda injúria
toda a injustiça que foi praticada contra esta mulher, contra este homem também. Meu Pai, faz agora também com que cesse as dores de cabeça, as dores de estômago, as dores de coluna, as dores nas pernas, a dor da alma também, a dor da depressão, da angústia e do sofrimento da alma. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, onde quer que esta pessoa esteja, nos ouvindo agora, ela seja agora visitada pelo Teu Espírito Santo e que todos os males sejam arrancados dessa vida. No nome de Jesus, nós determinamos isso, Senhor, que a paz, que a alegria volte a reinar no coração dessas pessoas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Tua presença ainda, meu Pai, consagra este copo com água. Levante seu copo com água agora. Meu Deus, coloca virtude nesta água também. Coloca, meu Deus, o Teu poder de fluidificar, o poder do Espírito Santo, e que ao bebermos dela, Senhor, sejamos curados de toda enfermidade, de todas as pneumonias, de Covid ou não, das enfermidades malignas do peito, do coração, do fígado, dos rins, do intestino fino e grosso. Senhor, tome em Tuas mãos, Senhor, todos os órgãos dessas pessoas. Abençoa e cura-os para a Tua glória, no nome de Jesus. E todos que oram comigo digam amém. Beba agora do seu copo com água, em nome de Jesus. Graças a Deus, que bênção. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua presença entre nós. Abençoe este meu irmão, esta minha irmã que me ouve agora. E a gente vai ficando por aqui. Na semana que vem, nós voltamos com o capítulo de número 18, capítulo 18, aqui da Bíblia, do Apocalipse, que vai falar de coisas também muito sérias, que eu não vou agora adiantar para você. Mas um outro anjo, que tinha uma grande estrela nas mãos, ele vai também professar muitas coisas sobre a face da terra. Meus amigos e minhas amigas, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, pastor Tenório. Obrigado, Gerardo. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. E sempre que você quiser, pode deixar os seus comentários, que eu vou ler aqui para vocês. A partir de agora, o estudo também será com a tua participação. Quero que você participe. Não é isso, Davi? Exatamente. Obrigado, Davi. Interativo, né? Nosso estudo agora é interativo. A gente pode ler os comentários. E lembrando também que ontem a gente teve o Deus Pode, que já está no Spotify. Está no Spotify. Né? Se as pessoas quiserem ouvir lá no Spotify, entrar lá, só pesquisar Bispo João Mendes, que está lá, programa Deus Pode, já tem 3 capítulos lá do livro de Marcos, disponíveis para que as pessoas acompanhem, ouçam, seja no trabalho, seja no trânsito, na caminhada. Né? É um podcast. É um podcast. Exatamente. Maravilha, né? E aí, o almoço com Deus vai estar também em podcast? Bispo, é só o senhor mandar, bicho. É só o senhor falar, Davi, posta lá que a gente cria um também ali. E vamos fazer, né? Para que a pessoa possa acompanhar. Isso é tão salutar. Quantas vezes eu procuro na internet, estudos de algum livro, né? Sim. Encontro, né? Pessoas, pastores que estão pregando, eu fico ali ouvindo. Sim, sim. Pegar mensagem, eu acompanho aqui os comentários do Bispo Macedo, eu estou sempre me atualizando das informações e buscando o Espírito Santo para que me ilumine, para que eu possa também transmitir a outros a mensagem do Senhor Jesus. Então, muito obrigado a todos, ficamos por aqui. Semana que vem, no Almoço com Deus, conto com a sua audiência, a sua presença e muito obrigado mais uma vez, tá? Ouça agora esta canção que eu deixo com vocês e até quarta, se Deus quiser. Tchau, pessoal, com Deus.